Bom, tá o link da chamada, tá? Eu vou só partilhar a tela e a gente vai continuar falando um pouquinho de trigonometria, tá bom? Eu vou tentar resolver o máximo possível de exercício hoje com vocês, e na medida do, do que for possível, eu venho falando de conceitos juntos, tá? Tentar ser mais objetivo nos exercícios, até porque o prazo de vocês pro Enem já tá se esgotando, né? Daqui alguns dias, eu não sei exatamente o dia da matemática, eu acho que é no segundo dia, né? Mas mesmo sendo no segundo dia, o prazo já tá curto. Tô só abrindo aqui a tela, aí a gente começa, tá? Já vai aparecer a tela para vocês. Pronto, agora tá aparecendo a tela, viu? Tá aparecendo a tela e então nós vamos seguir, tá bom? Eu vou resolver alguns exercícios que a Joyce me passou e que me mandou, acho que ontem ou hoje, a Júlia Borges mandou, tá bom? E aí, se vocês tiverem mais sugestões, alguma coisa, pode mandar. Às vezes, se a gente não conseguir fazer aqui hoje, às vezes eu posso até gravar lá no canal do YouTube para vocês e vou soltando. Eu imagino que vocês já devem estar meio tensos com a aproximação do Enem, tá bom? Mas eu estou à disposição para ajudar. Vou só, então, mudar a tela aqui. Alguns exercícios eu consegui achar hoje a prova do Enem, que daí quando eu tiro o PDF é melhor, até para pôr aqui, tá? Mas então, hoje nós vamos continuar, 11/11 de 2021, eu me perdi na contagem, tá? Das aulas com nós aqui. Mas então nós vamos falar de trigonometria. Vamos continuar falando, né? E eu vou tentar então resolver alguns exercícios. Alguns são simples, um desses é bem chatinho, mas depois eu dou uma dica para vocês de como talvez a gente pudesse resolver ele mais rápido. E, e é isso. Quem sabe a gente consiga uns 4 exercícios nessa 1 horinha, tá? E aí fiquem à vontade para dúvidas, comentários ou sugestões, tá bom? Lembrem sempre de assinar a chamada. Então, eu vou começar com alguns que a Joyce mandou. Então, vou começar. Vou começar primeiro, então, com esse aqui, bem simplesinho. Do ano de 2010. Eu não consegui localizar a prova que tinha essa pergunta, tá? Mas, em todo caso, fica registrado. Mesmo que a gente não saiba qual é a questão, o número da questão, nem a cor da prova, tá aí o enunciado, tá bom? Então, é uma questão de 2010, da primeira aplicação do Enem, e diz o seguinte: um satélite de telecomunicações, T-minutos, então T-minutos, após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu então seu apogeu, é o máximo, né, e perigeu, o mínimo. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t seja dado pela seguinte função. R de t, então, 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes cosseno de 0,06t. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu,
que ele representa, né, por S, tá bom? Então ele quer determinar essa soma dos valores máximos e mínimos atingindo por essa função, tá bom? Bom, o truque aí é simples para a gente aprender a resolver, tá bom? O que a gente precisa, né, de trigonometria para resolver isso aqui? O que a gente precisa, então, embora seja um exercício só sobre cosseno, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Então, como eu falei, algumas coisas talvez eu precisasse lembrar. Eu não cheguei a comentar isso, mas certamente vocês viram no segundo ano, que é, então, o ciclo trigonométrico, né? Então, como a gente estuda senos e cossenos de maneira generalizada dentro de uma circunferência trigonométrica unitária, ou seja, de raio 1. Então, vou fazer um raio hipotético aqui, 1, tá bom? Então, de vermelhinho está o raio, esse raio para a gente é 1, a circunferência unitária, tá? O centro da circunferência, a origem dos arcos. Lá a gente aprende, por exemplo, que um ponto P sobre essa circunferência, então, digamos, vou pegar de verde. Um ponto P tem duas coordenadas, tá? Um x e um valor para y. Esse x é o que nós vamos chamar o cosseno e o eixo y que nós vamos chamar o seno. Então, por exemplo, quando eu pego, digamos, um determinado ângulo, um ângulo θ, ou ângulo alfa, não sei, o ângulo θ, tá? Vou pôr o ângulo θ aqui. Quando a gente pega um certo ângulo θ, o valor do x aqui é o cosseno do θ, e o valor do y é o seno do θ. Então, tem um tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanhozinho do x é o que a gente vai chamar o cosseno desse ângulo θ, e o y, essa altura, é o que a gente vai chamar o seno do ângulo θ. Essa é a definição de seno e cosseno na circunferência unitária, tá bom? Então, sei lá, se aqui é um P1 e aqui é um P2, a gente diz, olha, o cosseno de θ é o tamanho OP1 e o seno de θ é o tamanho OP2. Tá, depois a gente aprende eixos que são auxiliares, como o eixo da tangente, o eixo da secante, da cossecante, e estuda um pouquinho de senos e cossenos. Mas uma coisa a gente aprende aqui, né? Na verdade, várias coisas a gente aprende. Primeiro, você calcula o ângulo, é sempre, né, calculado no sentido anti-horário, então, assim, positivo, eu estou girando no anti-horário, negativo, eu estou girando no horário. A gente aprende que essa região é dividida em 4 quadrantes, né? E os sinais dos eixos x e y nos dão os sinais de senos e cossenos, mas uma coisa fica muito claro para a gente quando a gente lembra seno e cosseno definido dentro da circunferência trigonométrica, né? O valor máximo que o x pode assumir e o y, nos dois casos, é 1, porque a gente está dentro de uma circunferência unitária. E o valor mínimo é menos 1. Então, a gente aprende que qualquer que seja o ângulo, então, assim, para todo ângulo θ, tem-se o seguinte, que o seno de θ está entre menos 1 e 1, e a mesma coisa o cosseno. Isso não se aplica à tangente, tá bom? Inclusive, a tangente não está definida em alguns ângulos. Mas no nosso caso aqui, o exercício é sobre o cosseno, né? Então, o que a gente sabe é o seguinte, olha, nós sabemos que o cosseno, que é o que aparece aqui embaixo, ele é o resultado, né, para cada t você vai ter um número, certo? O resultado, né, desse cosseno de t, ele é no máximo 1 e no mínimo menos 1, tá bom? E aí a gente tem que tomar o cuidado na hora que for continuar o exercício pelo seguinte. Nós estamos pegando um número fixo, que é 5.865, e estamos dividindo ele por uma expressão que depende desse t, certo? Então, olha só, vou circular de azul aqui. Esse 5.865 está fixo e então, numerador e denominador. O denominador ele é variável, né? Ele depende do t. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte. Quanto, né? Então, assim, vamos lembrar lá. Então, se eu vou pegar um número fixo, tá bom? Então, vamos dizer que n é o nosso número fixo. Por exemplo, 5.685. E eu vou dividir, então, por números variáveis. Eu posso mudar x. À medida em que eu aumento o x, o que acontece com essa razão aqui? Então, quanto maior for o nosso denominador, menor será o resultado da conta, né? Isso é claro, por exemplo, se você pega R$10 e vai dividir para 2 pessoas, cada um ganha 5, mas se eu aumentar, se eu for dividir para 5 pessoas, cada um vai ganhar 2, né? Então, quanto maior for o nosso denominador, menor será a nossa divisão. E o contrário acontece, né? Quanto menor for o nosso denominador, maior será o resultado, certo? Então, o apogeu, que é
a distância máxima, né, ou seja, quando R assume seu valor máximo, ele acontece justamente quando o cosseno é o menor possível, né? Porque o 1 não muda. O que vai mudar é essa expressão, 0,15 cosseno de 0,06t. E o perigeu, que então a distância mínima, vai acontecer quando esse cosseno aqui for o maior possível. Por quê? Quando esse cosseno for o maior possível, essa soma aqui embaixo será a maior possível, então a divisão será a menor possível. Então, é um exercício bem tranquilo, bem simplesinho, tá? Então, para a gente poder finalizar ele, então, o seguinte, a nossa conta era 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes o cosseno, acho que é de 0,06t, tá certo? Bom, então, o apogeu acontece quando, né? Então, o apogeu acontece quando o cosseno for o mínimo. Mas, então, qual deve ser o valor desse cosseno, se ele for o mínimo possível? O menor valor possível para o cosseno... Opa, eu queria mudar para o vermelho, desculpa. O menor valor possível para o cosseno é ser o menos 1. Então, o apogeu acontece, isto é, quando o cosseno for que número? Não vai caber aqui embaixo? Deixa eu quebrar ali, então. Quando o cosseno for menos 1. Então, qual vai ser o valor do nosso apogeu, né? Vai ser o seguinte, olha, 5.865 dividido por 1 mais, né, 0,15 vezes menos 1. Ou seja, 5.865 dividido por... Bom, 0,15 vezes menos 1 é menos 0,15. Então, 1 menos 0,15, 0,85, tá? E aí, se você pegar e fizer essa divisão na mão, que é bem simplesinho para fazer, 5.865 dividido por 0,85, isso dá exatamente 6.900, tá bom? Eu tenho anotado o resultado aqui. Então, dá 6.900, que eu não preciso gastar o tempo fazendo essa divisão. Então, o apogeu, que seria, né, a maior distância possível, né, o maior afastamento do centro da Terra, ele é de 6.900, aí a gente tinha que ver a anotação, então, quilômetros, certo? Então, 6.900 quilômetros da Terra, né, do centro da Terra. E outra palavra, que é uma palavra estranha, mas que está escrito aqui, esse perigeu, acontece quando? Então, o perigeu acontece justamente quando o cosseno for o maior possível. Mas então, o cosseno é o maior possível quando ele é um número 1, certo? Então, isto é, o cosseno tem que ser o número 1. Então, qual vai ser, né, esse perigeu? Então, 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Mas então, 0,15 vezes 1 é 0,15, somado com 1, então 1,15. Então, 5.865 dividido por 1,15. E se você pega, então, 5.865 e divide por 1,15, isso dá 5.100. No caso, 5.100 quilômetros, certo? De distância do centro da Terra, né? A soma dos dois, então, que é o S que ele está procurando, né? Calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, né? E ele representa isso por S. Então, o que é o S que a gente está procurando? É 6.900 mais 5.100, né? Apogeu mais perigeu. Então, 100 mais 900 é 1.000, 7.000 mais 5.000, 12.000 quilômetros. Portanto, o gabarito é o item D, tá bom? Vou voltar aí na sala. Alguma pergunta sobre essa solução? Tranquila essa? Ok, então, que bom, Joyce. Você que mandou essa, né? Vamos então, acho que agora mais uma da Joyce, que é uma interessante, tá?
Eu vou minimizar a tela que vai ficar preto um minutinho, mas só para ver se eu já baixei essa do e-mail aqui. Se eu não tiver baixado, eu vou baixar agora. Que alguma... Isso, eu achei ela aqui. Então, final 27 da foto que você tirou aí. Então, eu vou quebrar a página aqui. Agora acho que vocês voltaram a ver. Vou quebrar a página e vou inserir, então, uma nova figura para nós. 27. Então, a segunda é uma questão do Enem de 2015, que é uma questão interessante, tá? E a gente vai precisar relembrar algumas coisinhas aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou falar o enunciado, depois a gente segue o barco, tá? Segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos. Só voltar para a canetinha, pronto. De produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máximo da safra. Então, a gente percebe isso no dia a dia nosso, né? Então, sei lá, se eu comprar algum produto, tem época do ano que o tomate está mais barato, época do ano igual agora, o tomate está caríssimo, né? Então, assim, isso varia, né? Produtos sazonais. Seguindo aqui, me perdi, só voltar para a tela, pronto. A partir de uma série histórica, observou que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x é 8 mais 5 vezes cosseno de π menos x menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 o mês de janeiro, x igual a 2 o mês de fevereiro e até 12 quando refere-se ao mês de dezembro, certo? Na safra, o mês de produção máxima desse produto aí tem as opções, abril, julho, outubro, janeiro e junho, ok? Então, de novo, eu peguei na sequência porque, de novo, aqui fala sobre o máximo, né? Ou sobre o mínimo, só que no caso, então, de novo, sobre cosseno, né? Então, como ele está falando do mês produção máxima, ocorre justamente quando esse cosseno for o maior possível, certo? Então, o nosso problema é determinar o x de modo que o cosseno aí seja o maior possível, tá bom? Então, vocês vão ver que é bem simplesinha a solução, se a gente conhecer algumas coisas básicas. Primeiro, então, eu vou escrever aqui a nossa equaçãozinha, ok? E aí, o seguinte... Então, observe aqui. Então, P de x o preço é 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6. E aí, o que você entende é o seguinte. No nosso aqui pra gente, o x tem que estar entre 1 e 12, certo? Por quê? X igual a 1 significa mês de janeiro. X igual a 2, mês de fevereiro. X igual a 3, mês de março. E assim vai, tá bom? Uma opção, se você conseguisse calcular todos, seria sair substituindo os valores de x, tá bom? Na verdade, a gente vai encontrar de trás para frente a resposta. Eu vou mostrar por quê, então a gente vai ver a resposta ao mês de janeiro nesse caso, tá bom? Bom, como eu falei para você, já que ele quer a produção máxima, então ele quer a produção máxima. Então nós precisamos que o cosseno seja o maior possível, certo? Então a gente, né, o nosso problema passou a ser o seguinte, né? Buscamos x, e aí aqui para a gente x tem que estar entre 1 e 12, tá bom? Lembrando que o x tem que estar, nesse caso, pelo problema, entre 1 e 12, tal que o cosseno de x, né, no caso de x, não, perdão, de πx menos π sobre 6, seja o maior possível, mas ser o maior possível para a gente, nesse caso, é ser o número 1, tá bom? Ser o número 1. Então, eu vou quebrar a página aqui e vou lembrar agora algumas coisinhas de cosseno, para vocês vão ver como é que a solução fica bem simples. De novo, então, eu vou fazer a nossa circunferência unitária. Então, temos aqui uma circunferência unitária. Vou fazer o eixo, então, dos cossenos e o eixo dos senos, imaginando que eles são perpendiculares bonitinhos, tá bom? Então, o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Bom, a origem dos arcos conta pra gente aqui, então, o nosso ângulo zero, né? Então, posso pensar em 0 grau ou 0 radiano, e a contagem é feita sempre no sentido anti-horário, né? Então, o que acontece? Se você lembrar que um ponto tem sempre a primeira coordenada, o x, sendo o valor do cosseno do ângulo, né? Então, você pensar
cosseno de x e seno de x, para manter coerente com a notação do nosso exercício. Então, eu sei o seguinte, como nossa circunferência tem raio 1, o x aqui é 1 e o y é 0. Então, daqui eu tiro algumas informações interessantes. Eu sei o seguinte, olha, o cosseno de 0 graus, ou deixando em radiano, o cosseno de 0 radiano é 1 e o seno é 0. Ah, se fosse em grau, professor, né? Se fosse em grau, você ia botar cosseno de 0 grau, seno de 0 grau, ok? Quando a gente faz meia volta na circunferência, então eu estou bem aqui em cima, certo? Perdão, quando eu 90 graus, π sobre 4, meia volta seria aqui no 180, certo? Então aqui um quarto de volta. Esse ângulo, esse ponto é conhecido pela letrinha B. Aqui eu tenho exatamente onde o cosseno é 0, vou pôr de vermelho, o cosseno é 0, e o seno é 1. Então, você só de olhar para o desenho, você sabe o seguinte, olha, o cosseno de 90, π sobre 2, tá bom? Ele é 0, e o seno de 90 vale 1. Vamos pôr de verde aqui agora. Ó. Fechei meia volta. Esse ponto normalmente é chamado de A', tá bom? Aqui a linha. Então, aqui, exatamente quando o x é o menor possível, é o menos 1, e o y não tem altura nenhuma, é 0. Então, você descobre o seguinte, olha, eu sei que o cosseno de 180, meia volta, é menos 1, e o seno de 180 é 0. Quando eu chegar aqui, então, 3/4 de volta, esse ponto aqui a gente chama de belinha. É exatamente né, mais para baixo que você vai, ou seja, é quando o seno é o menor possível e o cosseno é 0. Então, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. De modo que o cosseno, eu queria escrever aqui do lado, não vai caber, eu vou escrever aqui, vocês já vão ver por quê. O cosseno de 3π sobre 2, que é 270 graus, é 0, e o seno de 3π sobre 2 é menos 1, ok? Quando você fecha a volta, então, você saiu do ângulo 0, certo? Quando você fechou a volta, você fez 360 graus, ou 2π. Você está exatamente aqui no mesmo ponto A. Então, por isso que eu pintei de preto aqui. Eu vou pôr embaixo, tá? Olha, então, quando você fechou uma volta, é a mesma coisa de ter ficado lá no ângulo 0, certo? Então, o seno de 2π e o cosseno de 2π são zeros. Por que eu estou falando isso? O que a gente observa, né? Se eu vou fazer o desenho agora da circunferência, deixar ela limpa, tá? Olha, então eu tenho a Opa, desculpa, tá na setinha. Eu tenho uma circunferência, né, imaginando que ela é unitária. Vou fazer o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. O que a gente está percebendo aqui é o seguinte, que o nosso cosseno ele é o maior possível no número 1, certo? Mas mais do que isso, você atinge esse número 1 a cada volta na circunferência, certo? A cada 2π. E aí, agora então assim, vou abusar um pouquinho, ou poderia andar 360 graus no sentido anti-horário, ou no horário que eu ia chegar lá, certo? Mas então, o que a gente quer resolver? Por que eu estou falando disso? Porque eu preciso resolver essa equação, né? Eu quero saber quando que cosseno de π sobre x menos π mais 6 é 1, certo? Para ser 1, ele tem que ser ou o ângulo 0, ou se não for o ângulo 0, você ficar dando voltas completas na circunferência, seja no sentido horário ou no anti-horário, certo? Então, quando você quer resolver esta equação aqui, gente, olha só, vou escrever assim, até genérico, tá? Eu não vou pôr o x, porque o x está lá. Quando eu quero resolver cosseno de t igual a 1, então eu quero saber qual é o t, né? A pergunta é qual é o t, né? Onde o cosseno de t é 1. O que a gente percebe é o seguinte, olha, se esse t não for o 0, ele é dar voltas na circunferência. Uma volta é 2π, certo? Ou eu ando 2π no sentido anti-horário, então positivo, ou no horário que é negativo. Então, você tem mais ou menos 2kπ. E esse K, você pode pensar que ele indica para você, então, o número de voltas que você deu na circunferência, né? Ah, eu fiz uma volta no sentido horário. Então, apareceu menos 2π, menos 360 graus. Ah, fiz 5 voltas no sentido anti-horário. Não importa, você girou e parou no mesmo lugar. Então, quando você está resolvendo essa equação cosseno de uma expressão igual a 1, significa que essa expressão que está aqui dentro, se ela não for 0, ela é múltiplos de volta na circunferência, certo? E aí, então, a gente chega na solução do nosso problema, porque o nosso problema era resolver a seguinte equação, né? Olha só, cosseno
de π sobre π vezes x menos π sobre 6 igual a 1. Então, o que a gente tem é o seguinte, olha, π sobre x menos π, ele vai ter que ser, somar zero não muda nada, né? Ele vai ter que ser 2kπ, ok? E aí, então, professor, mais ou menos, né? Você pode, claro, você pode pôr um mais ou menos. Ou poderia só escrever assim, olha, poderia só escrever um mais, né? Ai, travou, desculpa. Poderia só escrever um mais, não muda nada, tá? E dizer que o k, então, pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. O que significa mais? Mais é girar no sentido anti-horário e menos é girar no sentido horário, tá bom? Tanto faz, tá bom? Eu só vou deixar assim para facilitar a nossa solução, tá? Mas em todos os casos, a resposta vai ser a mesma, tá? Então, observa o seguinte, né? Se eu coloco o π em evidência aqui, eu fico com x menos 1 sobre 6. Isso é 2kπ, certo? Né? Π vezes x é πx, π vezes menos 1 é menos π. Eu tenho π multiplicando um lado e tenho π multiplicando o outro, ok? Então, qual é a conclusão? Se eu simplifico por π, então x menos 1 sobre 6 é 2 vezes o número de volta que você deu. Vou quebrar a página aqui. Então, x menos 1, ele é 12k. Então, x é quem? 1 mais 12k, certo? Agora, a gente precisa entender isso. Lembra que o nosso x, gente, olha só, o nosso x precisa estar entre 1 e 12, né? Porque x representa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, certo? Observe o seguinte, né? Se eu coloco k igual a menos 1, né? Só para explicar para vocês, se eu coloco k igual a menos 1, então, uma possível solução seria assim, 1 mais 12 vezes menos 1. Então, daria menos 11. Menos 11 não serve para a gente, certo? Por que não serve? Porque está referenciado aos meses, né? Entre janeiro e dezembro, ok? Então, menos 11 não serve de resposta. Se eu coloco outros valores menores do que menos 1, então vou pôr aqui de rosa, menos 2, menos 3, etc. Então, os outros x vão ser menores ainda, certo? Então, eu não posso escolher k negativo. Então, o nosso k tem que ser maior ou igual a zero, certo? Nosso problema se resume a k maiores ou iguais a zero. Se eu vou pôr de verde, então, o que acontece se eu pegar k igual ao número 1, por exemplo, certo? Se eu pego k igual ao número 1, então o nosso x fica 1 mais 12 vezes 1. Opa, 12 vezes 1 é 12, mais 1 é 13. 13 é maior do que 12, não é verdade? Nosso x tem que estar entre 1 e 12. Então, se o k é 1 já não serve, se for maior do que 1, então, 2, 3, 4, 5, vai ficar maior ainda do que 13. Não pode, só tem que estar entre 1 e 12. Então, qual é a conclusão? Conclusão é o seguinte, que o k tem que ser o número zero. Se o k é o número zero, qual é o seu x? 1 mais 12 vezes zero. É 1. E 1 faz referência, como o exercício disse, né? Ao mês de janeiro. Então, logo a resposta, o mês de produção máximo é o mês de produção máxima é o mês de janeiro. E tem D também, tá bom? Então, logo o mês de produção máxima é o mês de janeiro. Ok? Você poderia ter chegado nesse K igual a zero fazendo testes, igual a gente fez? Eu acho que é a maneira mais simples. Outra opção era o seguinte, você observar o negócio, olha, o seu X tem que, né, então, só, assim, a gente já acabou aqui, né, a alternativa é o item D, tá? Mas, então, observação é o seguinte, né, você achou a expressão para o seu X, que é 1 mais 12k, certo? 1 mais 12k. E você observa o seguinte, que isso tem que estar entre 1 e 12, certo? Né? Porque o seu x está entre 1 e 12. Então, se você subtrai 1 de cada lado, então você fica com 0 menor ou igual a 12k, menor ou igual a 11. Se eu dividir os dois lados por 12, então 0 por 12, menor ou igual a k, menor ou igual a 11 por 12. Então, isso aqui é 0 menor ou igual a k, menor ou igual a 11 sobre 12. E esse número é um número que é estritamente menor do que 1, né? 11 sobre 12 é menor do que 1.
quando a gente dá essa resposta aqui, ó, que eu tinha escrito aqui, eu botei o k, então é mais ou menos 1, mais ou menos 2, ou seja, k é um número inteiro, né? Só existe uma possibilidade para um número que pode ser 0, né, inclusive, e está entre 0 e 1, não podendo ser 1. Qual é o único número inteiro com essa condição? É o k igual a 0, certo? Então, por isso que a gente chega no mês de janeiro, tá? A outra opção para vocês, então, que eu não vou fazer nesse caso, né, seria assim, uma segunda solução, testar, era testar, né? O que que acontece quando você calcula P de 1, né? Então, você só tem de 1 até 12 para calcular. Você botar 8 mais 5 cosseno. Então, π vezes 1 menos π sobre 6. Bom, π menos π é 0. 0 por 6 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, ia ficar 5 vezes 1, 5, mais 8, 13. Depois você ia ter que achar estratégias para ver, sei lá, será que o P de 2 é menor do que 13, né? Então, certamente vai ser, né? Porque o cosseno nesse caso dá 1, né? Então, você sabe que é o maior valor que atinge. Então, sei lá, você ficar com 8 mais 5 vezes cosseno. Então, se o x é 2, então π vezes 2, ou 2π, menos π, sobre 6. Então, 2π menos π sobre 2π menos π é π sobre 6, tá bom? Então, só para pôr a continha aqui embaixo, né, então você ia ficar com o seguinte, né, na nossa observação 2, né? Você estava lá com P de 2, é 8 mais 5 vezes o cosseno de π sobre 6. Aí você lembra o seguinte, olha, π vale 180 graus, certo? Então, π sobre 6 é 180 por 6, 30 graus. E você sabe que o cosseno, então, de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, o P de 2 ia dar o quê? 8 mais 5 vezes raiz de 3 sobre 2, ok? Bom, se você faz essa continha aqui, raiz de 3 sobre 2, né, vezes 5, então você faz, sei lá, você coloca o valor aproximado, né, 8 mais 5 vezes 1,7 sobre 2. E aí você se convence, por exemplo, esse número aqui é menor do que 1, né? Então isso é menor do que 8 mais 5, que é 13, né? Porque se eu multiplico 5 por um número que é menor do que 1, isso dá menor do que 5, né? Então, esse resultado deu menor do que 13. Então você sabe, por exemplo, que no mês de janeiro já é maior do que o mês de fevereiro, e você ia testar todos, um por um. Eu acho que talvez você conseguisse chegar lá nessa resposta também, tá bom? E concluir que o mês de janeiro de fato era o maior. Mas talvez desse mais conta. É claro que aqui ficou um pouco grande porque eu fiz uma revisão também, tá bom? Mas se você lembra dessas partes assim, olha, que o cosseno tem que estar entre menos 1 e 1, lembra que o cosseno é o eixo x e que o seno é o eixo y, então você consegue resolver isso sem muito mistério, essas equações trigonométricas sem muito mistério, tá bom? Alguma pergunta sobre essa questão? Nenhuma manifestação sobre essa questão? A Joyce escreveu tranquilo de novo, eu voltei aqui na sala para ver. Mais alguém? Algo a comentar sobre essa? Tá bom, gente. Então, nós vamos seguir com mais algumas questões. Agora, então, eu vou tentar resolver algumas que a Júlia pediu, tá bom? Deixa eu ver qual é que ela tinha pedido. Eu tô só abrindo o e-mail aqui, só um minutinho, gente, que mistura bastante coisa, só me dê um segundinho. Eu vou começar com uma mais simples, que é uma do raio de luz solar. Deixa eu só achar a prova, ela no Enem, mesmo que deu print a questão.
Raios. Por isso que eu não tô achando. Ai, gente. Só um segundinho que eu não... Só um minutinho, gente, que eu tô caçando aqui, não tô localizando ela. Essa é uma que você escreveu que era do Enem de 2017. Achei a questão. A questão 138 do Enem de 2017. Ponto. É uma questão bem tranquilinha. O tempo que eu gastei aqui para achar é maior do que o que a gente vai gastar para resolver ela. Pronto, tô de volta aqui na sala, tá? Então, essa é a questão 138, Enem 2017. Eu acho que aplicação normal, não sei como é que é a distinção disso. Então, Enem 2017, aí o caderno azul, tá bom? Bom, raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja aproximadamente dada por L de x igual a K vezes seno de x, sendo K uma constante e supondo que x está entre 0 e 90 graus, ok? Então, tá, a figurinha, o sol está iluminando, batendo na superfície, e esse é o ângulo, né, a qual os raios estão, né, incidindo sobre a superfície. Então, ele diz o seguinte, olha, quando x for 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo, tá bom? Bom, é uma questão simples, né? Então, primeiro, de novo fala sobre máximo, né? Então, o seno é máximo, a gente já comentou aí, quando ele é 1, certo? O seno é máximo quando ele é 1. Isso acontece quando o ângulo é um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, a gente nem precisava falar desse valor máximo, mas só para deixar a conta perfeitinha é o seguinte, né? Então, o valor máximo ocorre quando x for 90 graus, né? Ok? Por quê? Nesse caso, né? Então, a gente pode usar até o desenho que eu fiz aqui. Nesse caso, é o seno máximo, certo? O maior valor do seno possível, tá? Π sobre 2 ou 90, tá bom? Então, ocorre quando é máximo, né? Perdão, quando o x é 90 graus, tá bom? Então, se x for 90 graus, a, a luminosidade, a intensidade luminosa, na verdade, ela é calculada da seguinte maneira, né? Então, L de 90 graus, ela é K vezes seno de 90, que é o valor dessa constante K. K é uma constante, né? A gente não sabe qual é essa constante, tá bom? Bom, o que, que vai acontecer, então, quando o ângulo for 30, né? Então, se x for 30, então, o que, que acontece com L de 30? Você fica com K vezes seno de 30. Tudo que você precisa lembrar é quanto é o seno de 30. E quanto que é o seno de 30? É meio, certo? K sobre 2. Né? Então, eu acho que eu fiz isso aqui em sala, né? O de 30 graus. Só voltar aqui um pouquinho, eu fiz, né? Ó, o de 30 graus tá aí, ó. É meio, tá bom?
O seno de 30 graus é meio. Então, a luminosidade cai pela metade, né? Ok? Então, assim, né? A que percentual se reduz? É 50%, né? É K sobre 2 sobre o máximo, que é K. Divisão de fração, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso é meio, né? Meio é a mesma coisa que dizer que é 50%. Então, o gabarito se reduz a 50% da luminosidade máxima, tá bom? Entendida essa questão? Bem simplesinha ela, ok? Eu acho que tá tranquilo essa, né? E agora eu vou passar uma que talvez agora a gente gaste os minutinhos finais da aula fazendo essa, que é de um gráfico, tá bom? Também que a Júlia mandou, deixa agora, eu preciso achar esse gráfico, só um minutinho, porque essa questão tem que printar, senão fica muito ruim para pôr. Achei a questão. Então, é 2019, tá, gente? Ela é uma questão, esse é o que eles chamam de PPL, tá? Segundo dia. É a questão 158 do caderno azul, tá bom? Tô só abrindo aqui para mostrar para vocês. Printar para vocês, na verdade, tá bom? Então, o seguinte, eu acho que eu nem consigo, ela é grande, eu vou printar ela por pedaços, tá bom? Eu vou precisar pôr aqui uma nova página para nós. Então, eu vou pôr aqui, ó, o primeiro pedaço do enunciado dela, eu vou pôr bem aqui no topo e vou reduzir um pouquinho para ver se a gente consegue pôr pelo menos a pergunta numa página, tá bom? Então, tá a primeira parte da pergunta, agora tá o gráfico que é dado. O gráfico e as alternativas, tá? Nesse caso, analisar as alternativas pode ser uma boa também. Eu vou reduzir as alternativas aqui um pouquinho. Depois, se for o caso, eu aproximo mais, tá? Vou pôr o máximo possível aqui. E daí fica numa página só, tá bom? Bom, então o exercício dá várias dicas e a gente tem que ficar atento, tá? Mas vamos lá. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A, seno de WT mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, que é, então, W, né, 2π sobre T, onde T é o período. Então, isso está relacionado com física, né, gente? Acho que vocês estudaram isso, ou estão estudando, ou vão estudar em algum momento, tá bom? A é a amplitude ou deslocamento máxima, e θ é o ângulo de fase, né, ok? Que é dado, né, em função do parâmetro W da seguinte maneira: ele varia entre 0, podendo ser 0, e 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Então, observe que ele diz né, que esse W é o quanto se desloca em relação à origem, tá bom? O gráfico representa um movimento periódico P de T em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. Então tem o gráfico aqui, tá bom? Observe que ele é uma senoide mesmo, se comporta igual a funções senos e cossenos, tá bom? A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo T aí tem as opções. P de T é 4 seno de 2T, menos 4 seno de 2T, menos 4 seno de 4t, 4 seno de 2t mais π sobre 4 e 4 seno de 4t mais π sobre 4, as opções, tá bom? Bom, o fato é que o exercício ele dá algumas pistas para a gente, tá bom? Então, para a gente poder resolver, a gente precisa ter algumas coisas em mente, tá bom? A primeira ele diz o seguinte, né? Se a gente volta no enunciado,
ele diz o seguinte, olha, a frequência é 2π sobre o período, ok? E a gente consegue achar o período, tá bom? Como é que a gente acha o período de uma função trigonométrica, né, como essa? O período é o tempo, o instante, né, o quanto ela gasta para voltar a se repetir, certo? Se a gente olhar aqui para o gráfico, né, então se a gente olha para o gráfico, vou aproximar um pouquinho mais o zoom para melhorar para vocês, é o seguinte, olha, do momento que ela sai do zero, certo? Na origem, ela sobe, desce, sobe e voltou em π, certo? Ela gastou π tempo, π unidades de tempo seu aí, para sair do lugar e retornar ao mesmo, certo? Observe que isso continua valendo ainda, olha só, sai do π, vai, volta, 2π, você gastou π de novo, certo? Do 2π ao 3π ela completa um ciclo, do 3π ao 4π ela completa um ciclo. Então nós temos aqui uma informação muito boa para nós, né? Então se a gente, né, vou quebrar a página aqui, mas se a gente pensa na nossa solução, nós temos o seguinte, olha só. Nós acabamos de ver que o período dela é π, certo? Ok? Então, né, na notação do exercício T é o período é π. Então, qual é a frequência? Normalmente, acho que em física chama de F essa frequência minúscula, certo? Mas aqui está só em W, não muda nada, tá bom? O W, então, o que a gente tem? Que é 2π sobre o T. Como o T é π, então você fica com 2π sobre π, que é 2, certo? Ok? Por que isso? Então, o que o exercício falou para nós? Ele falou o seguinte, olha, a sua função é do tipo P de T, mais ou menos A é cosseno? Agora estou na dúvida. Não, seno, perdão, desculpa. Seno de WT mais θ, certo? Mais ou menos A seno de WT mais θ, tá bom? Então, eu estava escrevendo um pouquinho que deu uma travadinha aqui. Então, aqui é seno de WT mais θ. A gente nem mexeu nesse θ ainda, tá bom? Mas a gente já achou um negócio interessante, olha só. Eu sei o seguinte, o A é mais ou menos... Não, então, P de T é mais ou menos A seno de 2t mais θ, certo? Observe que é 2t, né? Agora, o seguinte, né? Isso aqui a gente poderia vir já arriscar algumas, que, né, essas que tem 4t, por exemplo, o item E e o item C, você já poderia, de cara, fazer a exclusão delas, né? Porque o número que acompanha o t é 2, né? Você tem 3 com essas possibilidades, certo? Ok? Você tem 3 com essas possibilidades. Pelo menos já aumentou de 20% para 1/3, né? A sua chance de acertar, né? Se você parasse por aí sua análise. Agora, vamos atrás desse A aqui, tá bom? Observe, então, eu vou fazer então uma recordação com vocês, é o seguinte. Quando nós temos... Opa, desculpa. Quando nós temos uma função trigonométrica, né, e aqui no caso a gente está falando do seno, então, os senos, observe que o padrão do gráfico de uma função seno é fazer o seguinte, tá? Olha só. Ok? Ele nasce no 0, 0, ok? Então, esse é o gráfico da função, sei lá, y igual a seno de t, tá bom? T e aqui é o y. Quando é 0, π dá 0 e 2π dá 0. No π sobre 2, gente, lembra lá, é o que a gente montou, né? No π sobre 2 é o valor máximo, que é 1. E no 3π sobre 2 é o valor mínimo, tá? Que é menos 1. Quando você pega esta senoide, né, e multiplica, então assim, esse é o gráfico original que a gente aprende em sala. Quando eu pego esta função, vou criar uma nova, então vou chamar de g de t. Eu faço, sei lá, um número a vezes o seno. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, no 0, 0 não muda nada, tá bom? Então eu vou fazer um gráfico aproximado aqui, tá fora de escala, gente, mas só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então você tem o eixo X, ou o eixo do tempo aqui para a gente, no nosso problema que a gente está chamando de tempo, né? Eu tenho o T,
e você tem o y, tá? No 0, 0 não muda nada, ok? Mas, por exemplo, quando for π sobre 2, o que, que vai acontecer π sobre 2? Vamos imaginar que esse A aqui para a gente é positivo, tá bom? Depois eu falo o que acontece se o A for negativo. Bom, no π sobre 2, daria o seno de π sobre 2 dá 1, só que eu estou multiplicando ele por um número A. Então, em vez de dar 1, eu vou dizer que isso dá um número A, certo? Então, isso aqui dá um número A. Quando for π sobre 2, isso dá o A, certo? Eu botei o A porque o exercício chama de A, tá bom? No π, gente, seno de π é 0. Então, se eu continuo multiplicando por um número é 0, no 2π é 0. E o que, que vai acontecer aqui no 3π sobre 2? Bom, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Se eu multiplicar por A, vai dar menos A, certo? Então, o que, que vai acontecer na verdade? Acontece que você espicha a unidades ou encolhe a unidade, depende. Vamos supor que esse A fosse 2. Então, em vez de ser 1, ia ser 2. Você ia dobrar o tamanho da sua escala, certo? Mas o 0, 0 não muda, ok? O que, que aconteceria se o nosso A fosse negativo? Né? Se o A fosse negativo. Se o A é negativo, gente, então olha só, observa o seguinte, no 0 não muda nada, mas quando você chega em π sobre 2, o que, que ele faz? Em vez de dar 1, ele daria o seno de π sobre 2 dá 1, mas se multiplicando por um número negativo, ele reflete, ele vem para baixo. Então, o gráfico da nossa função ele ia ficar com um sinalzinho trocado. De vermelho ficou muito parecido, né? Então, vou pôr de verde aqui assim, tá? Olha, se o A fosse negativo, você inverte o que o gráfico da sua função faz, certo? Agora, se a gente volta lá para o nosso problema, né? Então, o A negativo é o de verde, tá? Se a gente volta para o nosso problema, o que, que acontece? Parece uma senoide. E o que ela está fazendo? Ela está preservando a mesma coisa de quando o sinal é positivo, certo? Tá vendo? Ela mantém o sinal de quando é positivo. Se fosse um número na frente multiplicando negativo, então ia ter que fazer igual a verde, inverter, né? Se fosse um negativo, então ela teria que fazer assim, na verdade, né? Vir para cá, depois subir, ok? Ela está fazendo justamente o contrário. E está multiplicando quantas unidades para cima, né? Olha, espichou 4 unidades para cima, né? Do 0 ela subiu 4, do 0 ela desceu 4. Então, nós concluímos o seguinte, né? Por essas informações, a gente conclui o seguinte, olha, o nosso A tem que ser o número 4. O A é o número 4. Então, a gente melhorou um pouquinho mais a expressão da nossa função. Olha, P de T, ela é, então, 4 seno de 2t mais θ. Falta olhar só esse θ, tá vendo? Mas isso já nos leva a uma exclusão, certo? Olha só. Como eu sei que tem que ser um 4 positivo, então a letra B, perdão, já não serve, né? Então nós temos duas opções. Ou o nosso θ vai ser o 0, né, que vai ficar 4 seno de 2t, ou o nosso θ vai ser quem? O π sobre 4, que vai dar, então, 4 seno de 2t mais π sobre 4, certo? Agora, o que a gente tem que fazer é testar, porque o que ele está dizendo é o seguinte, né? Ele falou, ó, o θ pode ser, na verdade, qualquer número entre 0 e... qualquer ângulo, perdão, entre 0 e 2π sobre w. Como a gente descobriu que o w é 2, então o que a gente sabe é o seguinte, olha, o θ, perdão, aqui, ó, o θ, eles têm que estar entre 0 e 2π sobre w, não é? Como o w é 2, né? Como o w é 2, a gente sabe o seguinte, olha, θ pode ser qualquer ângulo entre 0 e, se eu divido 2 por 2, π, certo? Não precisaria ser π sobre 4, poderia ser π sobre 3, π sobre 5, poderia ser o 0, certo? Mas, pela análise do exercício, nós somos forçados a testar o que acontece com o π sobre 4 e com o π, certo? Bom, o que acontece, né? Então, assim, se a nossa função, né? Então, assim, se a nossa função, nós temos duas possibilidades para testar, então. Ou θ é 0, ou θ é π sobre 4, ok? Vamos testar no π sobre 4, porque ele não é a resposta é 0, tá bom? E a gente tem que chegar em alguma coisa furada aí, tá bom? Então, o que acontece se o P de T for, então, 4 seno de 2t mais π sobre 4, certo? Bom, se fosse 2t mais π sobre 4, o que acontece
quando o t é zero? Gente, quando o t é zero, a nossa continha tem que dar zero, não é verdade? Então, se a resposta fosse aquele com mais π sobre 4, para cada um desses pontos, a resposta teria que dar certo, certo? Vamos testar aqui no t igual a zero. Se eu coloco o t igual a zero, a gente já viu que o p tem que dar zero, certo? Mas, por outro lado, isso aqui fica 4 seno de 2 vezes zero mais π sobre 4. Então, você fica com 4 seno de π sobre 4. Bom, gente, π sobre 4 é o ângulo de 45 graus, não é verdade? Se é o ângulo de 45 graus, então você sabe o seguinte. Estou só voltando aqui, tá? Π sobre 4 é o ângulo de 45 graus. Então você sabe que o seno tem que dar raiz de 2 sobre 2, né? Não pode dar zero, certo? Então, descendo a página aqui, nós íamos ficar com 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Ia dar 2 raiz de 2. E isso é diferente de zero, não é verdade? Isso é claramente diferente de zero. Né? Por outro lado, se o θ, né, fosse zero, o que ia acontecer com a nossa função p de t? Você ia ficar com 4 seno de 2t mais zero. E se você testa, por exemplo, no p de zero, você ia ficar com 4 seno de 2 vezes zero. Mas, bom, seno de 2 vezes zero é seno de zero. E seno de zero, eu já passei na aula de hoje, certo? Seno de zero é zero. Não, seno de zero é zero. Então, você ia ficar, então, com 4 vezes zero, que é zero. Este casa com as possibilidades de resposta, certo? Então, pronto. A nossa alternativa por exclusão é, portanto, o item A, tá bom? É o item a resposta. Esse aqui a gente viu que não pode ser, tá bom? Tinha outra forma de fazer isso? Então, assim, tem, gente. Sabe qual era a outra opção? Você construir o gráfico das duas, tá? Se você constrói o gráfico das duas, você vê que o seno de 2t bate exatamente com esse aqui. Quando você soma esse π sobre 4, o que você vai fazer é recuar π sobre 4 unidades para cá. Então, em vez de no π sobre 2 dar zero, você ia ver o seguinte, você vai voltar, então, assim, se eu volto, aqui eu tinha π sobre 4. Então, no π sobre 4, quando t é zero, então deu 2 raiz de 2. Deixa eu ver se eu consigo botar esse gráfico no GeoGebra para vocês. Me dá só um minutinho aqui. Se eu conseguir pôr, eu vou pôr para vocês enxergarem o que aconteceria nesse caso. Então, é 4 vezes seno de 2t mais π sobre 4. Olha só, isso aqui. Eu consegui pôr. Eu vou pôr para vocês verem, gente. E vou chamar de Q de t. Eu estou só deixando pronto enquanto eu ponho aqui para vocês. Seno de 2t. Tá? Vou parar de partilhar a tela aqui e vou mostrar um minutinho para vocês o GeoGebra. Tá, mas você tinha a opção de construir esse gráfico na mão lá na hora. Ou de... Depois, uma outra dica que eu vou dar para vocês, talvez não dê tempo de fazer, seria testar todas as alternativas do início ao fim, né? Eu só testei as duas últimas por exclusão. Vocês estão vendo aqui o GeoGebra? Então, o que acontece? O gráfico que foi dado para a gente é porque aqui ele está partindo dos negativos, mas então, assim, eu vou travar aqui a partir do positivo, tá bom? Ó, ele sai né, no ponto 0 é 0. Depois, o que acontece? Eu quero que ele mostre para mim eixo X, eu quero a unidade em π. Ok. Eu quero a unidade em π. Pronto, olha só. Aí, por que não está mostrando as outras escalas? Só um minutinho. Π. Direção apenas positiva. Não
Não vai. Vai só deixar em π mesmo, tá, gente? Eu não consegui pôr aqui, senão depois eu vou extrapolar também o tempo com vocês. É o seguinte, olha só, então eu vou pôr, eu mandei só partido positivo, que é o que importa pra gente, mas olha só, quando é o de 2π, certo? Vou até fazer um zoom maior que vocês enxergam. No 0, 0 é 0. Aqui, então, π, tá vendo? Ele está contando só de π, 2π, mas observe, então aqui é a metade, π sobre 2, exatamente como estava o gráfico lá que ele passou no 0. Aqui embaixo ele vai no menos 4 e sobe. Volta, faz isso, certo? O que acontece, por exemplo, se eu botar aquela outra função, eu vou botar as duas junto um minutinho, depois a gente põe só a que a gente excluiu. Então, quando eu somei π sobre 4, observe o seguinte, ele primeiro já não parte do 0, 0, tá bom? Que foi o que a gente usou para exclusão, né? Agora eu preciso talvez deixar aparecer os negativos aqui um pouquinho. Ó, ele se comporta recuando exatamente π sobre 4 unidades, certo? Então, quando você soma π sobre 4, ele volta um pedacinho aqui. Ó. Então, no π sobre 4 você tinha o máximo, aqui você já não tem mais no π sobre 4, tá bom? Né? E assim para cada um deles. Esse era o gráfico que a gente excluiu testando a alternativa, tá vendo? No outro é o gráfico original que veio do exercício, tá bom? Então, você poderia ter montado o gráfico de cada um deles, tá? Para eu poder fechar a aula aqui, porque deu 3 horas, eu vou só voltar aqui na questão, tá? E falar assim, professor, é muito tempo, talvez eu não pudesse fazer tudo isso em sala desde o começo, certo? Realmente isso você tem razão, né? Acho que vocês já estão vendo aqui. Né? Claro, eu gasto um tempo maior porque eu estou tentando explicar para vocês de alguma maneira, né? A gente viu que a alternativa era o item A, né? Como que você poderia ter chegado nesse item A sem fazer tudo isso? Porque eu aproveitei para falar um pouquinho de conteúdo, né? Então, como que você poderia chegar no item A? Bom, você teria que fazer testes, né? Então, a gente viu o seguinte, olha, se eu trocar o t por 0, que eu estou pintando de azul aqui agora, o valor da nossa função p tem que dar 0, tá bom? Então, você ia ver, por exemplo, se você testa de trás para frente, se você coloca o t igual a 0 aqui, você ia ficar com o seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, isso ia dar 4 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, gente, daria 2 raiz de 2 sobre 2, né? 2 raiz de 2 sobre 2. Né? Se você trocou o t por 0. Bom, nessas aqui, gente, né, se você troca o t por 0, em todos os casos daria 0. Você não ia conseguir eliminar essas 3 alternativas de cara, certo? Opa, essas 3 eu não consigo. Mas eu já vejo que eu posso descartar a D e a E. Então, eu sei que elas não servem de resposta, certo? Bom, e você testa o próximo. Vai continuar testando sempre aqui? Não, observa o seguinte. Olha só, onde que ele atinge a altura máxima, né? O valor máximo é 4, certo? Mas isso aqui, como essas funções são bonitinhas, é exatamente o ponto médio, né? Então, assim, só para finalizar o exercício, né? Então, você sabe, esse aqui é exatamente o ponto médio nosso. Então, a média entre π sobre 2 e 0 é o π sobre 4. Opa, desculpa, tá com a retinha ainda, perdão. É o π sobre 4. Então, você sabe o seguinte, olha, quando você substituir o t por π sobre 4, quanto que vai ter que dar o P de T? O P de T tem que dar 4, certo? Aí, se você testar nessas outras aqui, o que vai acontecer, né? Então, vamos testar nelas, ok? Então, o item A, eu vou vir de trás para frente, né? O item C. Se eu calculo P de π sobre 4, então eu vou ficar com menos 4 seno de 4π sobre 4. Bom, 4π sobre 4 dá π. O seno de π é 0. Se eu multiplico por 0, dá 0. Opa, isso teria que dar 4, então essa também não serve. No item o item B, eu troco o t por π sobre 4, então nós íamos ficar a mesma coisa, ó, menos 4 seno 2t, então 2π sobre 4. Agora, observe comigo. π sobre 4, né, vezes 2, você pode simplificar o 2 com 4, sobra π sobre 2. O seno de π sobre 2 a gente já falou hoje, é o seno de 90, isso vale 1. Só que aqui tem um menos na frente, menos 4 vezes 1. Isso dá menos 4. Não é o 4, né? Tinha que dar 4.
Então também não serve. Por exclusão, então você ia conseguir ver que a sua resposta era o item A. Bem mais rápido, tá? Mas aqui eu precisava falar um pouquinho de teoria com vocês. Então, só para mostrar, né, para fechar, o item A, então, você tinha P de π sobre 4 como sendo... Nossa, ficou muito feio esse π sobre 4, né? Estou tentando fazer espremidinho. O item A, então, você ia fazer P de π sobre 4 como sendo 4 vezes seno de 2t, certo? Então, seno de 2 vezes π sobre 4. Né? É uma alternativa boa sempre testar. Bom, a gente já falou, 2π sobre 4 é π sobre 2. O seno de π sobre 2 vale 1. 4 vezes 1, 4. Então, essa é a única que resistiu às duas tentativas, tá bom? Caso você precisasse uma terceira, uma quarta tentativa, você ia fazendo por exclusão. Nos dois casos, você ia chegar lá que o seu gabarito precisava ser o item A, tá bom? Eu vou voltar aí na sala, a gente peço desculpa, passei 6 minutos, mas era só um comentário extra a mais, tá bom? Sobre essa questão, tá bom? Perguntas, comentários, sugestões? Outro tema, continuamos com esse tema para o nosso próximo encontro. Bom, se vocês querem esse tema, acho que eu tenho mais uma questão que talvez que a Júlia mandou, tem que conferir lá, mas não tenho mais, né? Então, assim, mandem para mim, mandem com alguma antecedência para eu poder preparar, tá bom? A Júlia não, desculpa, a Júlia eu resolvi as duas que ela mandou hoje pelo fim. A Joyce que tinha mandado, tá? Acho que ela mandou 4 questões, uma a gente resolveu na aula passada, ficou faltando, eu resolvi 2 hoje, ficou faltando uma de uma partícula que gira sobre uma circunferência aí. Mas eu não sei se tem mais, eu tenho que olhar, tá bom? Mas mandem mais, se vocês preferem trigonometria, mandem mais questões, tá bom? E eu fico aguardando, tá? Se puderem me mandar com antecedência para semana que vem, que na outra eu vou estar bem enrolado, tá? Na outra que é o nosso encontro, que é bem na véspera do Enem, eu vou estar bem enrolado, tá? Mas é isso, uma boa semana para vocês, um bom final de semana, que eu não encontro mais vocês essa semana, e um bom feriado na segunda-feira, né? Pessoal de Química, a gente se encontra na terça, tá bom? Eu que agradeço vocês, e desculpa passar esses minutinhos finais, mas era só um comentário extra sobre a questão, como você pode resolver ela ganhando um certo tempo, tá? Obrigado a todos e até a próxima.